Olá, pessoal! Vamos começar mais uma rodada, primeira rodada de resoluções e questões da Polícia Rodoviária Federal com Direito Penal. Meu nome é Rosana Vasconcelos Brus Amarelo e irei ministrar essa cadeira para vocês. Hoje a nossa primeira aula é sobre a aplicação da lei penal. É aquele primeiro ponto enorme que teve no último edital, que deve ter no de vocês também, porque é uma matéria de todos os concursos, certo? O nosso método de estudo. Primeiro, vou passar aqui para vocês uma revisão da matéria. Vamos revisar tudo aquilo que vocês precisam saber e depois nós vamos resolver as questões que daí tem uma facilidade maior. O que eu acho que vocês têm que fazer neste ponto, principalmente? Ler lá os artigos do Código Penal, com certeza, do 1º ao 10, e depois sublinhar bem as palavras que eu vou falar, que vão cair sempre. Só que essa parte é muita teoria, pessoal. Tem que saber as teorias disso, teoria daquilo, tá? Então, é bastante doutrina. Fiz um resumo para vocês que está show no início do material de vocês, ok? Leiam com calma aquele resumo, porque ali está a base de tudo. Não preciso pegar outro material. Está tudo ali, o que vocês precisam. Qualquer dúvida, meu e-mail está à disposição, está lá no material, no PDF, ok? Mandem as dúvidas, mandem reclamação. Ô, prof, não gostei de ti. Fala. Não gostei do teu método de ensinar. Fala. Sou coach. Vou tentar mostrar para vocês o melhor método de aprender, o melhor jeito de cada um. Cada pessoa tem o seu jeito de aprender, mas a gente vai testar vários métodos aqui durante as aulas, ok? Vamos lá, não vamos perder tempo? Mãos à obra. Então, aplicação da lei penal. Primeiro, nós temos os princípios constitucionais do direito penal. Lá no edital de vocês, no último, só caiu o princípio da legalidade. Só pedia esse. Então, nós vamos tratar o princípio da legalidade. O que diz? Primeiro, os princípios constitucionais, conceitos. São as normas que, extraídas da Constituição Federal, servem como base interpretativa para todas as normas do direito penal do sistema jurídico brasileiro. Então, pessoal, as normas constitucionais são as normas que nós vamos usar lá no direito penal. Por isso que diz que a Constituição Federal é o ápice, o mais supremo, porque ali tem as normas gerais, as normas básicas. Vocês vão ver no artigo 5º como tem muita coisa de direito penal ali, muita matéria que a gente usa aqui. Então, os princípios constitucionais são muito importantes no direito penal. Possuem força normativa, devem ser respeitados sob pena de inconstitucionalidade da norma que os contrariar. Cuidado, pessoal. Grifem, possui força normativa, força de norma, que nós vimos lá no Constitucional, no primeiro slide. Norma se divide em regras e princípios. Tá aqui os princípios constitucionais. Vamos lá para o primeiro deles? Bora lá. Legalidade. É uma conduta não pode ser considerada criminosa se antes da sua prática, anterioridade, não havia uma lei. E aí, reserva legal? Nesse sentido, nós temos 2 pontos importantes. O princípio da legalidade, ele se divide em reserva legal e anterioridade, ok? Princípio da reserva legal. Eu preciso, necessidade de uma lei formal, reserva legal. Eu tenho necessidade de uma lei formal. Enquanto a anterioridade, eu preciso que essa lei seja anterior ao fato praticado. Se eu não tiver essa lei anterior, aquele fato é atípico, pessoal. Não vai ser punido, certo? Então, o princípio da legalidade se divide em reserva legal. Eu preciso necessidade de lei formal. Por isso que medidas provisórias, aquela função pode ou não pode ser aplicada no direito penal, tá? Lei ordinária, lei complementar, pode, né? É lei em sentido formal, tá?
Normas penais em branco não violam tal princípio. Daqui a pouco a gente vai aprender as normas penais em branco. Vou explicá-las para vocês detalhadamente. E lei penal não pode retroagir, sob pena de violação à anterioridade, com exceções. Quais são as exceções? Pode retroagir, sim, para beneficiar o réu. No caso de beneficiar o réu, então, tem a retroatividade da norma penal. Somente lei formal pode criar condutas criminosas e combinar penas. Medidas provisórias podem descriminalizar condutas e tratar de temas favoráveis ao réu. Então, a medida provisória, por isso que é muito divergente, a medida provisória pode ser utilizada no direito penal, pode ou não. Aí, se for, então, para descriminalizar a conduta, para deixar de ser crime, ou ainda para tratar de temas favoráveis ao réu, pode. Mas há divergências, mas é o que prevalece no STF aqui, pode, mas só nesses dois casos, pessoal, nunca para prejudicar o réu, daí tem que ser lei em sentido formal. A aplicação da lei penal. Lá no material de vocês tem uma explicação enorme sobre o princípio da legalidade, todos os casos, quando ele se aplica, da onde veio, sua origem, tudo mais. Mas aqui você sabe que é uma revisão só para nós respondermos as questões. E vocês têm que se dedicar à leitura do material, que o material está show. Vamos lá. Aplicação da lei penal. A lei penal no tempo, regra, é o princípio da atividade. Por quê? A lei é aplicada aos fatos praticados durante sua vigência. Então, aqui, no tempo, aqui, tempo, eu tenho atividade. Ok? Então, lei penal no tempo, princípio da atividade. Não é princípio de resultado e muito menos teoria da ubiquidade, certo? Ainda, exceção para a lei penal no tempo. Extratividade da lei penal mais benéfica. A extratividade da lei penal mais benéfica tem duas formas. Retroatividade da lei penal benéfica, que a lei nova mais benéfica, ela retroage de forma que será aplicada aos fatos criminosos praticados antes de sua entrada em vigor. Lembrem disso, se vier uma lei penal mais benéfica que aquela que estava sendo aplicada, ela retroage, volta para alcançar aqueles fatos. E a ultratividade da lei penal benéfica, a lei mais benéfica quando revogada, continua a reger os fatos praticados durante a sua vigência, porque eu tenho uma ultratividade, aquelas das leis intermitentes, leis temporárias e leis excepcionais. Ok? Vamos ver mais tarde isso. Abolício criminis. Lei nova passa a não mais considerar a conduta como criminosa. Então, eu tenho uma descriminalização da conduta, tá? E só que eu tenho que cuidar aqui, na abolício criminis, eu tenho os efeitos civis daquilo que deixou de ser crime, continuam. Então, tem que cuidar. Na abolício criminis, permanecem os efeitos civis. Continuidade típico-normativa. Em alguns casos, embora a lei nova revogue um determinado artigo que previa um tipo penal, a conduta pode continuar sendo considerada crime. Aí não é abolício criminis, tá? Abolício criminis deixa de ser considerada. Essa aqui vai para um outro tipo penal. Ele era dividido em dois tipos penais, tá? Lembra lá do estupro, que eu tinha estupro e atentado violento ao pudor? Então, hoje eu tenho só estupro, porque o atentado violento ao pudor veio para dentro do tipo do estupro. Então, quando a lei nova simultaneamente insere esse fato dentro de outro tipo penal,
quando mesmo revogado o tipo penal, a conduta será prevista como crime em outro tipo penal. Ainda, lei posterior que traz benefícios e prejuízos ao réu. E daí, eu posso ter combinação de leis? Não, pessoal, eu não posso. Deve ser aplicada a lei que no todo seja mais benéfica. Teoria da ponderação unitária. Isso aqui o STF, veio e decidiu, porque era muito discutido se eu podia ter combinação de leis. Usaram uma parte de uma lei e outra parte de outra. Porque essa parte dessa lei é mais benéfica, e essa parte dessa lei é mais benéfica. Então, eu vou pegar uma parte de cada. Não posso ter combinação de leis. Competência para aplicação da lei nova mais benéfica. De quem que é essa competência? Primeiro, se o processo ainda estiver em curso, ainda está tramitando, então compete ao juiz que está conduzindo o processo. Quem está com aquele processo físico, ele que vai ter que, então, aplicar essa lei mais benéfica. E aí, se o processo já transitou em julgado, estou em fase de execução, aí é o juízo da execução penal. É o que nós temos na súmula 611 do STF. Essa súmula não cai, despenca em concurso. Vamos lá. Leis intermitentes, que eu falei para vocês da ultratividade. Essas leis são ultrativas. Do artigo 3º. O que quer dizer isso? As leis intermitentes se dividem em leis especiais e leis temporárias. Leis excepcionais, desculpa, e leis temporárias. Leis excepcionais, eu tenho um prazo indeterminado. É uma lei que foi feita com prazo determinado para viger durante aquela situação. Por exemplo, calamidade, guerra, epidemia. Ela vai viger, vai punir os crimes daquela situação, mesmo que depois seja considerada revogada, aqueles crimes durante aquele período vão ser regidos por ela e vão ser julgados de acordo com ela, mesmo que depois revogada. Certo? Por isso que eu digo que é ultrativa. Segundo, leis temporárias. Essas sim, têm um prazo determinado. Elas vão ter o prazo para viger. Como? A lei da Copa, que nós tivemos. Ela previu crimes que poderiam ocorrer durante a Copa. E naquele momento seriam julgados daquele jeito. Depois da Copa, não seriam mais. E aí, veria outra lei, ou já teriam sido regulados por outra, certo? Mas naquele momento, e todos os crimes praticados naquele momento, mesmo que julgados depois, vão ser julgados de acordo com a lei da Copa. Essas leis continuam a reger os fatos praticados durante sua vigência, mesmo após expirado o prazo de vigência, ou mesmo após o fim das circunstâncias que determinaram a edição da lei, que eu falei para vocês. Observação: se houver superveniência de lei abolitiva, abole os crimes, expressamente revogando a criminalização prevista na lei temporária ou excepcional, ela não mais produzirá efeitos. Então, abole os crimes, prevalece sobre as leis intermitentes. Se vier uma lei que dizer que aquilo lá não é mais crime, então vai prevalecer e aquilo não vai ser mais crime, mesmo que tenha outra atividade. Prevalece na doutrina que as leis intermitentes são ultrativas, sob pena de perder seu caráter intimidatório. Por isso que elas são ultrativas. Seguinte, tempo do crime. Aqui, ó. Opa, tempo do crime. Tá certo? Aqui. Considera-se praticado o delito no momento da ação, conduta. Ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Teoria da atividade que a gente já falou. A professora Loira aqui tratou 2 vezes do tema. Por quê? Porque eu quis mostrar para vocês aqui, ó, os crimes continuados ou permanentes. Considera-se como sendo praticado enquanto não cessa a continuidade ou permanência. Como são esses crimes continuados ou permanentes? Eles se prolongam no tempo, há vários. Nos crimes continuados, são vários crimes que vão acontecendo. Tá? Enquanto não cessar essa continuação, eu vou aplicando a lei do último.
sabe? Que sempre aqui está regendo o último delito. E o permanente é um crime só que se prolonga no tempo, que vai indo, como cárcere privado, por exemplo, ele vai indo no tempo. Então, eu tenho um crime permanente. Consequência, se nesse período em que o crime está sendo praticado sobrevier lei nova mais grave, ela será aplicada. É a súmula 711 do STF. Pessoal, cobrada, cobrada, cobrada. Vocês botem estrelinha, estrelinha, tudo, todas, a caneta neon que vocês tiverem mais forte aí, porque isso aqui cai, despenca. Não tem concurso que não peça, tá? Cuidado, então. Então, vamos lá para a nossa dica, ó. Lugar do crime, teoria da ubiquidade. Aqui, ó, pessoal. Ubiquidade, porque o lugar do crime é onde ocorre a ação, omissão ou o resultado. Depois a gente vai ver. E o tempo do crime, então, é a teoria da atividade. Lei no espaço. Regras. Aplica a lei brasileira ao crime cometido no território nacional. Princípio da territorialidade. Por que é mitigada ou temperada? Porque nós temos exceções que não é só aplicada a lei brasileira, certo? Quando for tratado por tratados e convenções. Vamos lá. O que é o território nacional? Então, a nossa aqui, ó, o princípio da territorialidade, ele não é o princípio da territorialidade integral. Ele é mitigado ou temperado. Cuidem isso, tá? Território nacional, o que é? O espaço em que o Estado exerce sua soberania política. O que compreende o território brasileiro? Mar territorial, espaço aéreo, teoria da absoluta soberania do país subjacente, o subsolo, território nacional por extensão. Quem são? Os navios e aeronaves públicos, onde quer que se encontrem, os navios e aeronaves particulares que se encontrem em alto mar ou no espaço aéreo. Então, cuidem isso aí. Extraterritorialidade. Aplicação da lei penal brasileira a um crime praticado fora do território nacional. Fora do território. A extraterritorialidade ela pode ser condicionada ou incondicionada. Vamos ver a incondicionada. Encontra-se no artigo 7º do Código Penal. Aplica os seus crimes cometidos. Primeiro, contra a vida ou a liberdade do presidente da República, nosso chefe maior, ok? Contra o patrimônio ou a fé pública da União, Distrito Federal, Estado, territórios, municípios, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Assegurar os nossos bens públicos. Ainda, contra a administração pública, por quem está a seu serviço. Ok? Genocídio. Bota estrelinha nesse, esse cai bastante. Quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Essas hipóteses dispensam outras condições, bastando que tenha sido cometido contra esses bens jurídicos. Tá? Então, não tenho condições, por isso que ela é incondicionada. Observação 2. Será aplicada a lei brasileira, ainda que o agente já tenha sido condenado ou absolvido no exterior. Cuidem isso, mesmo que condenado ou absolvido no exterior, desde que não configure bis in idem, né? Vai ser aplicada a lei brasileira. 3. Caso tenha sido agente condenado no exterior, a pena cumprida no exterior será abatida, eu desconto, da pena cumprida no Brasil. Isso se chama detração penal. Vocês vão ver isso lá em sanções penais. Certo? Seguindo. As extraterritorialidades condicionadas. O que é? Aplica os seus crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. Praticado por brasileiro. Praticados em aeronaves, embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada. Quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgadas. Então, eu tenho
3 casos de extraterritorialidade condicionada. Quais são as condições? Entrar o agente no território nacional, ser o fato punível também no país em que foi praticado, estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição, não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena. Se ele cumpriu toda a pena, não tem porquê aqui, senão seria um bis in idem. Não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade lá do artigo 107 do Código Penal, segundo a lei mais favorável. Então, essas são as 4 condições para extraterritorialidade condicionada. Aí eu tenho ainda uma extraterritorialidade hipercondicionada, que é uma única hipótese. Crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do país. Qual é a condição? Mesmas condições da extraterritorialidade condicionada, aquelas que nós vimos ali, tá? Essas 4. Ainda, não ter sido pedida ou ter sido negada a extradição e haver requisição do ministro da Justiça. Essa aí é a extraterritorialidade hipercondicionada, só nessa única hipótese. Agora nós vamos para o lugar do crime. Olha o que eu falei para vocês. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a conduta, ação ou omissão, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Como é? Onde se ocorreu a ação e onde produziu o resultado, eu tenho uma teoria da ubiquidade omissa, porque eu uso os dois, um ou outro. Então, são ubiquidade omissa, certo? Então, aqui eu tenho a luta, lugar, ubiquidade, tempo, atividade. Essa vocês não esquecem. Disposições preliminares do Código Penal. Primeiro, a contagem de prazos, pessoal. Inclui-se o dia do começo. As frações de dia, do dia do começo, são computadas como dia inteiro, mesmo que seja 11 horas e 59 minutos da madrugada, da noite. Eu conto como dia inteiro. Aí meia-noite já não. Começou a correr o prazo no dia 10/1/2015, às 22 horas. O dia 10/1/2015 é contado como dia inteiro. Contagem do prazo de fixação das penas. As frações de dias, horas e minutos são desprezadas. Arredonda-se para baixo. Exemplo, 15 dias e 12 horas. Viraram 15 dias. Então, eu diminuo as horas, tá? E os minutos. E pena de multa, desprezam-se essas frações monetárias, por exemplo, centavos. A aplicação subsidiária do Código Penal. As regras gerais do Código Penal se aplicam aos crimes regidos por lei especial, naquilo que com elas não conflitar. Então, nos crimes, nas leis especiais, eu vou aplicar o Código Penal, desde que eu não tenha uma regra especial diferente daquela do Código Penal. Eficácia da sentença estrangeira. Sentença estrangeira, para produzir efeitos no Brasil, precisa ser homologada. E quem que tem competência para homologação? STJ. Aqui comigo, não vão esquecer isso. Quem tem competência para homologação é o STJ. Cuidado, as provas adoram trocar e botar STF. Volta aqui comigo. Vamos lá. O regulamento varia de acordo com o efeito pretendido. Se eu quero uma obrigação de reparar o dano, primeiro, bem como restituição e outros efeitos civis, deve haver o requerimento da parte interessada, em regra, a vítima ou sucessores. Agora, se eu quero sujeitar o infrator à medida de segurança, exigir tratamento ou extradição entre o Brasil e o país em que foi proferida a sentença, ou, caso não exista, deve haver a requisição do ministro da Justiça.
Não há possibilidade de homologação de sentença penal estrangeira para fins de cumprimento de pena. A aplicação de pena criminal é ato de soberania do Estado. Interpretação e integração da lei penal. A gente tem que ver tudo rapidinho, pessoal, porque são muitos pontos aí. Depois, lá na apostila de vocês, lá no PDF, eu fiz toda a aula detalhadinha, o que é a norma penal em branco, qual que é o tempo, qual é o lugar do crime, tudo bem detalhadinho, ok? Aqui a gente só vai ver assim os pontinhos. Interpretação da lei penal. Primeiro, a interpretação pode ser autêntica, doutrinária, judicial, gramatical, lógica ou teleológica, declaratória, extensiva, restritiva e analógica. Certo? Vamos ver cada um. Primeiro, autêntica. É aquela realizada pelo próprio legislador. Também é chamada de interpretação legislativa. Então, autêntica ou legislativa, que é aquela que o próprio legislador vai e faz. Doutrinária é realizada pelos estudiosos do direito, a nossa doutrina. Judicial é pelos tribunais, pelo Poder Judiciário, a nossa jurisprudência, tá? Gramatical é também literal, é aquela que decorre da natural análise da lei. Lógica ou teleológica é aquela que busca entender a vontade da lei. É uma das mais confiáveis ou técnicas, tá? Declaratória. Decorre da perfeita sintonia entre o que a lei diz e o que a lei quis dizer. Extensiva. Trata-se de uma atividade na qual o intérprete estende o alcance do que diz a lei, em razão de sua vontade, em razão da vontade dele ser esta. Então, ele estende, a lei diz tal coisa, ele estende aquilo que a lei diz. E a restritiva, ele restringe, né? O intérprete vai restringir o alcance da lei. E a analógica, como o nome diz, decorre da analogia, que é o mesmo que comparação. Assim, essa interpretação irá exigir somente naqueles casos em que a lei estabeleça uma fórmula casuística, um exemplo, tá? E criminalize outras situações idênticas, que é a fórmula genérica. Então, aí nós temos os casos de interpretação e integração da lei. Integração da lei. Então, na integração da lei eu tenho a analogia. A analogia não é forma de interpretação. Lá eu tenho interpretação analógica. Aqui na integração eu tenho analogia. E o que é analogia? Não é uma técnica de interpretação da lei. Trata-se de uma técnica integrativa. Ou seja, aqui se busca suprir a falta de uma lei. Qual que é a diferença entre analogia e interpretação analógica? Na analogia, não há a norma que regule aquele caso. Então, não tem uma norma que regule. Então, o aplicador do direito vai lá e pega uma norma semelhante e aplica ao caso, tá? Parecida, de forma a aplicá-la ao caso concreto, a fim de que esse não fique sem solução. Não se admite analogia prejudicial ao réu. Analogia em malam part. Aí, o nosso último ponto aqui, uma das coisas que cai muito, eu tenho que diferenciar no conflito aparente de normas. Ele só é aparente, pessoal, porque na real eu não tenho conflito de normas, certo? Então, por que ele é aparente? Eu tenho 3, 4 casos que ele pode ser aparente. Consunção, especialidade, subsidiariedade e alternatividade. Vamos ver. Na consunção, o crime fim, ele vai absolver o crime meio, tá? Necessário e frequente para a prática do crime mais grave. Por exemplo, na invasão de domicílio, tá? Eu tenho a invasão de domicílio, ela fica absolvida pelo furto na residência, porque ele entrou na residência para furtar. O furto é um tipo penal mais amplo. Então, a consunção vem e pega a invasão. Certo? Vamos lá. Especialidade. Eu tenho uma lei especial e uma lei geral.
Eu tenho, então, aqui, ó, quem entra no país com mercadoria proibida, por exemplo, cigarro do Paraguai, comete o crime de contrabando. Agora, quem entra com drogas, que também é proibido, eu não enquadro no crime do 312, acho que é do Código Penal, mas sim na lei especial, pessoal, tá? Por da lei de drogas. Então, por isso, o princípio da especialidade. Eu tenho uma lei especial e a lei geral. Código Penal, lei de drogas. Cada um tem o seu tipo, que são parecidos, mas cada um vai ser enquadrado de um modo. Subsidiariedade. Se o agente não entrar na infração mais grave, ele necessariamente será enquadrado na mais leve, que é o soldado de reserva. Tá? Assim, a pessoa que ofende a integridade física de outro está sujeita a lesão corporal gravíssima, mas se não ficar configurado, então eu posso ter lesão corporal leve ou vias de fato. Grave, leve ou vias de fato. A subsidiariedade pode ser tácita, quando ela não vem expressa no artigo. Tu subentende. Ou ela pode ser expressa, quando ela vem no artigo. Por exemplo, o dano qualificado com o emprego de substâncias inflamáveis ou explosivas, se o fato não constituir outro mais grave. Então, aqui, ó, se o fato constituir outro crime mais grave, então vai ser outra coisa. Alternatividade. Temos crimes de ação múltipla, pessoal, vários verbos, né? Tipo misto alternativo. Por exemplo, o do artigo 33 da Lei de Drogas. No artigo 33, nós temos 18 verbos. Vender, importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, remeter, vender drogas. Certo? Daí, então, é o princípio da alternatividade. Então, encerramos aqui a nossa parte expositiva da aula. Fizemos uma revisão. Faltou muita coisa? Faltou. Mas na apostila de vocês não falta nada. Então, vão lá, sentem, leiam com calma, ok? Qualquer dúvida, me mandem por e-mail. E agora vamos começar nossa parte de resolução das questões. Vamos lá, então, pessoal, começar a nossa parte de resolução de questões aqui comigo, então. CESP 2013, concurso de vocês, Polícia Rodoviária Federal. Com relação aos princípios, institutos e dispositivos da parte geral do Código Penal, julgue os itens seguintes. Fiz questões de múltipla escolha e de certo e errado, porque o CESP varia muito, dependendo da prova, né? Vamos lá. Havendo conflito aparente de normas, nosso último slide, aplica-se o princípio da subsidiariedade, que incide no caso de norma descrever várias formas da realização da figura típica. Se eu tenho várias formas, vários verbos, lei de drogas, o que eu tenho? Princípio da subsidiariedade? Nananina? Não, eu tenho o princípio da alternatividade. Isso, lembra? Os princípios? Aqui, ó. Subsidiariedade, especialidade, concussão, alternatividade. Eu tenho uma seca, estou em seca. Certo? Esses são, então, os princípios da conflito aparente de normas. Então, nós já vimos que está errado, porque é o princípio da alternatividade, bastando a realização de uma delas para que se configure o crime. Errada a nossa primeira questão. Viu? Estava fácil essa. Segunda, também do concurso de 2013 de vocês, CESP. O princípio da legalidade é parâmetro fixador do conteúdo das normas penais incriminadoras, certa? Ou seja, os tipos penais de tal natureza somente pode ser criado por meio de lei em sentido estrito. E daí, está certo ou está errado? Dentro do princípio da legalidade, ele se divide em reserva legal e anterioridade. Dentro da reserva legal, o que eu tenho? Normas, criado, a lei deve ter
deve ser feita antes do acontecer o fato. Então, nós estamos certo. Certo, número 2. 3. Também da Polícia Rodoviária Federal. Olha, pessoal, como eles pediram no primeiro ponto, já 3 questões do primeiro ponto do edital. Para ver, muita gente passa esse ponto, não tem importância. Tem importância, sim. A extratividade da lei penal constitui exceção à regra da aplicação da lei vigente à época dos fatos. O que é a extratividade, pessoal? Extratividade da lei penal. O que eu tenho aqui na extratividade da lei penal? Eu tenho a lei penal mais benéfica e eu tenho a ultraatividade. Então, se eu tenho a lei penal mais benéfica e a ultraatividade, não é uma exceção, a lei vigente à época do fato? Sim, né? Porque se eu tenho a lei vigente, eu tenho depois uma lei penal, vem uma lei penal mais benéfica, eu aplico essa lei penal mais benéfica e não aquela. E na ultraatividade, a mesma coisa, eu não aplico aquela, né? Na época do fato. Certo? Vamos para a próxima. Então, essa aí está correta. 4. CESP, agora de 2018, advogado. Com referência à lei penal no tempo, ao erro jurídico penal, ao concurso de agentes e aos sujeitos da infração penal, julgue o item que segue. Situação hipotética. Um crime foi praticado durante a vigência de lei que combinava a pena de multa para essa conduta. Então, aqui, vamos apagar aqui. Durante o crime, tempo do fato. Aqui eu tinha multa, tá? Todavia, no decorrer do processo criminal, aqui, tá? O que aconteceu? Entrou em vigor nova lei. Aqui eu tinha a lei A, aqui entrou em vigor a lei B, que, revogando a anterior, ela revogou essa, passou a atribuir ao referido crime a pena privativa de liberdade. Pena privativa de liberdade. Tá? E aí, o que temos? Nessa situação, deve-se aplicar a lei vigente ao tempo da prática do crime. E aí, pessoal, eu aplico essa ou essa? Se eu tenho pena de multa aqui, eu tive uma lei penal mais grave. As leis penais graves retroagem? Não, elas são irretroativas, porque ela é mais grave. Então, eu vou aplicar a do tempo do fato. Tá certa, a lei vigente é o tempo da prática do crime, por ela ser mais benéfica. Correto. Vamos para a nossa questão de número 5. CESP, analista judiciário do STJ, olha lá, tendo como referência a jurisprudência sumulada dos tribunais superiores. Cuidem, pessoal, aqui, súmulas. Vamos ter que dar uma revisada nas súmulas. O que cai de súmulas? O que eu falei para vocês aqui? 711 e 611, né? Julgue o item a seguir acerca dos crimes, penas, imputabilidade penal, aplicação da lei penal e institutos. Tratando-se de crime permanente, lembra aqueles que eu falei? Começou aqui e foi indo. Aqui eu tenho uma lei A e aqui eu tenho uma lei B. Se ele é permanente, qual lei que eu aplico? E não cessou a permanência? Até não cessar a permanência, a lei B, né? Mesmo que mais grave que aquela. Tá? Vamos ver o que diz. Aplique-se lei penal mais grave se esta tiver vigência antes da cessação da permanência. E daí, pessoal?
nós temos que ler a súmula 711. Aqui, ó. Súmula 711 do STF. Vamos ver o que diz a súmula. Diz assim: a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Então, está certo, é a cópia da súmula. Aplica-se a lei penal mais grave se essa tiver na vigência antes da cessação e da permanência. Vamos lá. Então, isso aí está correto? Súmula 711. Lembra que eu falei para vocês? Cuidado, pessoal, essa súmula não cai, ela despenca em concursos. Façam asterisco, asterisco, asterisco. É isso. Número 6. CESP, delegado de polícia. Em relação à lei penal no tempo e à irretroatividade da lei penal, é correto afirmar que lei penal mais severa, aplica-se o princípio da ultratividade. Se a lei é mais grave, ela volta? Não, né, pessoal? Não posso. Benigna, aplica-se o princípio da extratividade, aquela que eu falei para vocês que retroage se ela é mais benéfica ao réu? Certa. Severa, aplica-se o princípio da retroatividade mitigada. Eu nem tenho retroatividade mitigada, pessoal. Tá? Severa, aplica-se o princípio da extratividade. Ela volta? Não. É só se ela for benigna. Lembra? Só para a lei penal mais benéfica. E benigna, aplica-se o princípio da não ultratividade? Não, aplica-se o princípio da ultratividade. Então, nós temos como resposta correta, letra B. Vamos para a questão de número 7, ó, também CESP, delegado de polícia. Vocês viram como não é o bicho? Só tem que prestar atenção. Todas as questões nós vimos na nossa revisão. Direito penal. No direito penal, a analogia é uma forma de autointegração da norma penal para suprir as lacunas porventura existentes. E daí? Vamos ver as outras. É uma fonte formal imediata do direito penal? Não, né, pessoal? Utiliza na modalidade jurídica preceitos legais existentes para solucionar hipóteses não previstas em lei. O que acontece com isso? Se eu uso modalidade jurídica, preceitos legais, é interpretação analógica. Corresponde a uma interpretação extensiva da norma penal? Não. É uma fonte formal mediata, tal como o costume e os princípios gerais do direito? O que é analogia? É uma integração, uma norma de integração. Então, letra A está correta. Vimos isso na nossa revisão, né? Que ela vem para suprir as lacunas porventura existentes. Questão de número 8. Aplica CESP, ó, desse ano, do escrivão de polícia. A aplicação do princípio da retroatividade benéfica da lei penal ocorre quando, ao tempo da conduta, o fato é típico e lei posterior suprime o tipo penal. Típico e lei posterior provoca a mitigação do conteúdo criminoso para outro tipo penal. Ó, aqui eu tenho princípio da retroatividade benéfica, tá? Se eu tenho suprime o tipo penal, o que eu tenho? Abolis crimes. Abolis crimes é mais benéfica? Sim. Se eu tenho uma abolis crimes, aquele crime deixou de ser típico, mesmo que eu esteja cumprindo pena, eu vou parar de cumprir e aquilo vai sumir. Ele sai do mundo jurídico. Eu não mais tenho ele como crime. Então, aqui está certo. Agora, lei posterior provoca a mitigação do conteúdo para outro tipo penal. Isso aí é benéfico? Lá do estupro. No estupro, o atentado violento por dor foi para dentro do estupro. Isso é mais benéfico? Foi mais benéfico?
Não, né, pessoal? Houve uma continuação aqui. Típico e lei posterior aumenta a pena correspondente ao crime. Se aumenta a pena, pessoal, como é que vai ser benéfico? Não. Típico e lei posterior acrescenta hipótese de aumento de pena também, né? E atípico e lei posterior o torna típico. Não, isso aqui é mais prejudicial. Eu quero saber o princípio da retroatividade benéfica da lei. Então, é típico e lei posterior suprime o tipo penal quando ocorre a abolicio criminis. Letra A. Vamos para a nossa penúltima questão. O princípio CESP, investigador de polícia civil também. O princípio da legalidade compreende. Vamos ver. Qual é o conceito do princípio da legalidade? Capacidade mental de entendimento do caráter ilícito do fato no momento da ação ou omissão, bem como ciência desse entendimento. Vocês acham que isso é legalidade, pessoal? Não. Isso nós vamos ver lá na imputabilidade, lá no último dos pressupostos do crime, certo? Que está dentro da culpabilidade. O juízo de censura que incide sobre a formação e a exteriorização da vontade do responsável por um fato típico e ilícito, com o propósito de aferir a necessidade de imposição de pena. O que é isso, pessoal? Juízo de censura, imposição de pena. O fato é típico, ilícito e culpável. Isso é culpabilidade. Próximo, a oposição entre o ordenamento jurídico vigente e um fato típico praticado por alguém capaz de lesionar ou expor a perigo de lesão bens jurídicos penalmente protegidos. Quando eu tenho lesão, perigo de lesão, eu estou dentro da antijuridicidade, é o segundo pressuposto do crime. O crime é típico, ilícito ou antijurídico e culpável. Desculpa, pela teoria tripartida. Agora vamos lá. A obediência às formas e aos procedimentos exigidos para a criação da lei penal e, principalmente, na elaboração do seu conteúdo normativo. E aí, pessoal, será que é isso? Tá parecido. Vamos ver a última. A conformidade da conduta reprovável do agente ao modelo descrito na lei penal vigente, no momento da ação ou omissão. Isso é tipicidade, é o primeiro elemento do crime. Primeiro eu tenho que enquadrar aquela ação ou omissão dentro do tipo penal. Então, a nossa resposta correta é letra D. O princípio da legalidade compreende a obediência às formas e aos procedimentos exigidos na criação da lei penal e, principalmente, na elaboração do seu conteúdo normativo, que é aquilo lá da reserva legal e da anterioridade. Vamos para a nossa última questão. Facinha, facinha. Investigador de polícia também desse ano. Para solucionar o conflito aparente de normas, são empregados os princípios da... Opa, apaguei. Lembra lá? Que seca. Nossa, seca. O que é esse? Subsidiariedade. Tenho. Especialidade? Tenho. Primeiro, eu já tenho. Segundo, tenho proporcionalidade? Não, né? Proporcionalidade? Não. Fragmentariedade? Não. Fragmentariedade? Não. Que era fácil. Por eliminação, letra A. Só tinha que lembrar do meu princípio, da minha seca ali. Então, letra A. Bom, pessoal, acabamos mais uma resolução de questões, revisamos a matéria de lei penal. Agora, no próximo bloco, começaremos com o crime, seus pressupostos, explicarei um pouquinho mais do crime, da divisão, e depois partiremos, então, para as suas 3 partes. Ok? Muito obrigado pela atenção de vocês, fico à disposição para o que precisarem. Que tiverem de críticas, mandem mesmo. Podem mandar para o e-mail da coordenação do curso, ok? E eu estou com vocês para a gente conseguir essa tão sonhada vitória. Nós vamos chegar lá com muito esforço. Pessoal, não deixem de ler o material, não deixem de sublinhar.
Usem cores que o cérebro vai absorvendo. Ainda, pessoal, não fiquem só sentados estudando. Quem tem tempo o dia inteiro tem que fazer um exercício físico. Funciona melhor, o cérebro oxigena, vocês vão se sentir melhor e o rendimento de vocês vai ser bem melhor. Não adianta ficar só em cima daquilo. Chega uma hora que tu cansa e tu não absorve mais. Tu está lendo por ler, porque tu não está mais ali. Quando vocês forem estudar, concentração. Desliguem o WhatsApp, Facebook, Instagram, certo? Prestem atenção naquilo que vocês estão fazendo, senão é perda de tempo. Não percam o tempo de vocês. Utilizem, façam valer. O tempo é sagrado, o tempo passa muito rápido. Quando vê, já está aí o dia do concurso. Certo? Vamos lá comigo. Na próxima aula, então, trataremos da crimes. Certo? Beijo no coração de vocês.